Beleza, pessoal? Vamos retomar aqui então o estudo da ação penal pública, terminando ainda as características da ação penal pública incondicionada. No bloco passado nós falávamos sobre a divisibilidade da ação penal pública, segundo o STJ e Supremo Tribunal Federal, ao entenderem que só existe previsão legal quanto à indivisibilidade da ação penal de iniciativa privada, a possibilidade da petição inicial ser aditada ou de ser oferecida nova denúncia contra sujeitos ou fatos que não integravam originariamente a acusação. Então existe a possibilidade de um ofertamento de outra denúncia ou de um aditamento daquela denúncia originária para a inclusão de novos fatos ou de novos sujeitos, ok? Só para esclarecer essa questão do aditamento, o aditamento da denúncia, o aditamento da petição inicial acusatória, essa inclusão, esse aditamento, pode ser um aditamento. Pode ser um aditamento próprio e um aditamento da denúncia impróprio. Então, esse aditamento, que pode ser efetivado em sede de uma ação penal pública, que o STJ e o STF consideram como divisíveis, pode ser um aditamento próprio ou um aditamento impróprio. No aditamento próprio, existe uma inclusão de novos dados, novos fatos, novos sujeitos. Então, o aditamento será próprio quando for a hipótese por excelência. Aquela hipótese onde há inclusão de novo fato, onde há inclusão de um novo indiciado, esse é o aditamento próprio, propriamente dito. Segundo, por exemplo, Paulo Rangel. Paulo Rangel é o autor que melhor define aditamento. Na verdade, ele tem no livro dele um capítulo só para tratar de aditamento. Então, o aditamento próprio é esse. É um aditamento que pode ser real e pessoal. Ou seja, um aditamento para a inclusão de um novo crime, de um novo fato, ou um aditamento para a inclusão de novos indiciados. Então, o aditamento pode ser um aditamento próprio, real ou pessoal. Ou pode ser um aditamento impróprio. O aditamento impróprio, segundo Rangel, tem a função de integrar a petição inicial. O aditamento impróprio, segundo Rangel, tem a função de integrar a petição inicial, esclarecer a petição inicial, fazendo ratificações e retificações. Então, para Paulo Rangel, o aditamento impróprio não vai incluir novos fatos, não vai incluir novos indiciados, vai só esclarecer a peça inicial, vai integrar a peça inicial, fazendo retificações, ratificações e inclusões. Este é o aditamento impróprio. Não é a hipótese por excelência que inclui, por exemplo, um novo autor. Não, é apenas para esclarecer a petição inicial, fazendo retificações, ratificações ou inclusões, isso segundo Paulo Rangel. Mas segundo esse autor, em qualquer hipótese de aditamento, seja próprio ou impróprio, o objetivo é realizar um perfeito recorte do fato penalmente relevante. Paulo Rangel fala em recorte cirúrgico. O objetivo do aditamento é tirar o fato do mundo e colocar nos autos de forma perfeita. É fazer a imputação de forma cirúrgica. Não deixar nada como resíduo extra-autos. Então, se é necessário aditar inicial para incluir um outro indiciado, eu não posso deixar aquele indiciado extra-autos no mundo, fora da verdade processual. Então, o objetivo do aditamento é fazer o perfeito recorte do fato penalmente relevante. É fazer um recorte cirúrgico do fato penalmente relevante. Não deixar nada extra-autos. Tudo isso em nome desta divisibilidade da ação penal.
de iniciativa pública, da ação penal pública, segundo o STJ e Supremo Tribunal Federal, ok? Nesse sentido, anotem aí alguns informativos do STF e do STJ que chancelam essa divisibilidade da ação penal pública. Por exemplo, informativo 605 do STF, essa divisibilidade da ação penal pública. 605 do STF, 605 do STF, 562, formativo 605, 562, STF. E STJ, HC 178406, aí já no âmbito do STJ. Tanto o STF, o STJ e STJ consideram a ação penal pública divisível. Ok? São algumas decisões que revelam essa posição dos tribunais superiores no tocante à divisibilidade da ação penal pública. Agora, a doutrina majoritária, cuidado com isso, questão discursiva principalmente, a doutrina não é nem majoritária, é esmagadora. Entende que a ação penal pública também é indivisível. Doutrina majoritária entende que a ação penal pública também é indivisível. Também é caracterizada por uma indivisibilidade. É esse entendimento da doutrina majoritária. É o entendimento de Paulo Rangel, de Pacelli, de Avena, de Nestor Távora. Todos defendem uma indivisibilidade no tocante à ação penal de iniciativa pública. Também uma indivisibilidade no tocante à ação penal pública. Segundo esses doutrinadores, a indivisibilidade da ação penal pública seria um corolário lógico da obrigatoriedade. É uma decorrência lógica, é uma consequência de uma ação que é obrigatória. Então, segundo a doutrina majoritária, a indivisibilidade da ação penal pública é doutrina majoritária, não mais os tribunais. Segundo a doutrina majoritária, essa indivisibilidade da ação penal pública é uma consequência lógica de uma ação que é obrigatória e indisponível. Se o oferecimento da denúncia é um dever, o Ministério Público deve oferecer a denúncia contra todos os supostos autores do fato e em relação a todos os fatos penalmente relevantes. Então, para a doutrina, anotem, se o oferecimento da denúncia é um dever ministerial, obrigatório é o ofertamento da ação penal contra todos os autores e contra todos os supostos fatos penalmente relevantes. O Ministério Público não pode escolher quem vai denunciar. O Ministério Público tem que oferecer a denúncia contra todos os indiciados e em relação a todos os fatos. Sob pena de arquivamento expresso ou tácito, diz a Frânio Jardim, por exemplo. Sob pena de arquivamento expresso ou tácito das investigações, em relação a um crime, em relação a um indiciado, em relação a determinados delitos, em relação a determinados sujeitos. Então, segundo a doutrina, o Ministério Público tem que oferecer a denúncia contra todos os indiciados, em relação a todos os fatos. Se não fizer, vai existir o arquivamento em relação àqueles fatos e àqueles sujeitos que foram objeto dessa inércia ministerial. Seja um arquivamento expresso, invocando que artigo 28 do CPP, quando o juiz invoca o 28 do CPP, ou seja um arquivamento implícito, um arquivamento tácito. Em qualquer hipótese,
se aplica esta indivisibilidade da ação penal pública, segundo a doutrina majoritária. Então, por exemplo, é o caso que eu citei aqui, o exemplo que eu citei mais cedo, da hipótese em que o sujeito foi denunciado por homicídio e depois a denúncia foi aditada para a inclusão de quê? De uma posse legal de arma. Mas vejam, essa informação da posse legal de arma já estava presente desde o inquérito policial. O Ministério Público não denunciou pela posse legal de arma, o juiz não se manifestou sobre essa omissão ministerial e houve o quê? O arquivamento em relação àquele fato. Segundo a doutrina majoritária, isso impede que o quê? Que a denúncia seja aditada para a inclusão daquele delito, para a discussão daquele fato penalmente relevante. Mas isso é um entendimento doutrinário. Um entendimento que une a indivisibilidade da ação penal pública com a sua obrigatoriedade. Impõe que o Ministério Público ofereça denúncia contra todos os sujeitos em relação a todos os fatos. Ou seja, impõe, por exemplo, anotem, uma continência por cumulação subjetiva. Segundo a doutrina, nesses casos, se impõe uma continência por cumulação subjetiva. Artigo 77, inciso 1º, e 79, caput, primeira parte do CPP. Para a doutrina, nessas hipóteses se impõe uma continência por cumulação subjetiva, na esteira do artigo 77, inciso 1º, e 79, caput, primeira parte do Código de Processo Penal. Em qual hipótese? Quando 4 sujeitos, por exemplo, são indiciados por um crime, todos os 4 devem ser denunciados. Devem constar no polo passivo de uma denúncia. Porque, pessoal, a regra quando existe continência, por exemplo, 2 ou mais pessoas praticando o mesmo crime, é que todos esses sujeitos sejam objeto de um único processo e um único julgamento. Isso é continência por cumulação subjetiva. Isso é litisconsórcio passivo necessário. Para Paulo Rangel, a ação penal pública também é indivisível, porque no aspecto subjetivo exige um litisconsórcio passivo necessário e unitário. Ou seja, o Ministério Público, na mesma denúncia, deve imputar o fato a todos os indiciados, já em inquérito policial. Ok? Agora, claro que se no futuro surgir uma nova prova, nada impede que o sujeito seja denunciado. O que não pode é já existir no inquérito policial um contexto probatório em relação ao sujeito e o Ministério Público, à mercê de denunciar todos, escolha, por exemplo, denunciar um único indivíduo. Isso viola a obrigatoriedade da ação penal pública. Isso vai efetivamente afastar uma indivisibilidade segundo o entendimento doutrinário. Então, segundo a doutrina, por exemplo, Paulo Rangel se impõe, no contexto da indivisibilidade da ação penal pública, a existência de uma continência por cumulação subjetiva. Um litisconsórcio passivo entre todos os indiciados, o que afasta a posição do STF e do STJ. Mas esse só é o entendimento doutrinário. Essa não é a posição dos tribunais, ok? Só para fechar isso aí, tanto o STJ quanto o Supremo Tribunal Federal não admitem arquivamento implícito. Tanto o STJ quanto o Supremo não admitem arquivamento implícito. Nós tratamos disso quando eu falei, não foi de arquivamento do inquérito policial. Então, tanto o STJ quanto o Supremo rechaçam o arquivamento implícito em nome para os tribunais de uma divisibilidade da ação penal pública. Para a doutrina, não. Seria possível esse arquivamento tácito em nome de uma indivisibilidade. Então, tribunais, ação penal pública divisível.
doutrina majoritária, a ação penal pública também indivisível em nome de uma obrigatoriedade no oferecimento da denúncia em relação a todos os fatos e em relação a todos os sujeitos. Perfeito. A última característica da ação penal pública é a intranscendência. Intranscendência, o princípio da responsabilidade subjetiva. Então, é intranscendência, o princípio da responsabilidade subjetiva. É a última característica da ação penal pública. Princípio da intranscendência ou da responsabilidade subjetiva. A ação penal deve ser promovida em face do suposto autor do fato penalmente relevante. Segundo esse princípio, a pretensão acusatória deve se inclinar em relação àquele que é o suposto autor do fato. A ação penal deve ser promovida em relação ao suposto autor do fato penalmente relevante. A denúncia não pode ser oferecida contra os sucessores, contra o responsável civil, contra o representante legal. A denúncia tem que ser oferecida contra aquele que agiu com dolo ou aquele que agiu com culpa nas imputações que admitem uma punição de forma culposa. Então isso é um corolário lógico da responsabilidade subjetiva que também existe no direito penal. Se ninguém pode ser responsabilizado objetivamente, porque no direito penal se veda a responsabilidade objetiva, eu também não posso promover a ação penal que é instrumental, visando punir alguém que não agiu com esses elementos subjetivos. Então a ação penal só pode ser promovida contra aquele que agiu com dolo ou culpa, contra aquele que é supostamente o autor do fato. Uma mitigação dessa regra, mitigação é o artigo 72 da Lei 9.099 de 95. O artigo 72 da Lei 9.099 de 95, em parte, relativiza essa característica. Artigo 72 da Lei 9.099 de 95. Porque o responsável civil também foi chamado pelo legislador para audiência preliminar em sede de ecrim. Artigo 72 da Lei 9.099, em parte, vai relativizar essa característica da ação penal pública, essa intranscendência da ação penal pública, porque o responsável civil também foi chamado pelo legislador para comparecer, quando possível, se for possível, à audiência preliminar. Fica fácil de entender na medida que você percebe que uma das finalidades da Lei 9.099 é a composição civil dos danos. Então a reparação dos danos também é imprescindível. Consequentemente, o artigo 72 convoca para a audiência preliminar o responsável civil em sede de rito sumaríssimo dos juizados especiais criminais, artigo 72 da Lei 9.099 de 95. Beleza. Então aí nós finalizamos as características da ação penal pública incondicionada. Características da ação penal pública incondicionada. Agora, ontem, na aula passada, quando eu coloquei a classificação subjetiva da ação penal aqui no quadro, eu disse que a ação penal pública também poderia ser condicionada ou semiplena. Calma, que aí você pode pensar, professor, lá vem você com dezenas de características agora sobre a ação penal pública condicionada. Mas não é isso. Fiquem tranquilos que, em que pese a ação penal pública também poder ser condicionada, ou semiplena, diz Eugênio Pacelli, por exemplo, que as mesmas características da ação penal pública incondicionada se aplicam para a ação semiplena, para a ação condicionada. Então a doutrina adverte, capitaneada, por exemplo, por Eugênio Pacelli,
que as mesmas características da ação incondicionada se aplicam para a ação penal pública condicionada ou semiplena. Com uma observação importante. Que a ação penal pública condicionada é condicionada a uma representação do ofendido ou requisição do MJ, do Ministro da Justiça. Então se aplicam as mesmas características, mas com a observação que aqui eu tenho uma condição para o exercício do direito legítimo de agir, para o legítimo exercício do direito de ação. E a condição de procedibilidade que eu tenho aqui é a representação da vítima ou requisição do Ministro da Justiça. E qual a análise a ser feita aqui? Tudo bem, existe uma obrigatoriedade no tocante à ação penal pública condicionada, mas essa obrigatoriedade só nasce após a autorização dos legitimados. Então a única observação a ser feita em relação às características é essa. Tudo bem, existe uma obrigatoriedade também em relação à ação penal pública semiplena ou condicionada. Mas esta obrigatoriedade está condicionada à autorização do ofendido ou do Ministro da Justiça. Está condicionada a uma representação da vítima ou uma manifestação de vontade do Ministro da Justiça. Então a obrigatoriedade só surge, só tem o seu nascedouro depois dessas condições de procedibilidade. Okay? Após as condições de procedibilidade. Agora, por que existe a ação penal pública condicionada, por exemplo, à representação do ofendido? Por que existir uma ação penal pública condicionada à representação da vítima, quando a regra é a ação penal pública incondicionada? A doutrina majoritária entende que o objetivo é evitar o streptus e o disse. Streptus e o disse. Vale dizer, o escândalo processual, a estigmatização social, a exposição pública do ofendido. Então o objetivo da existência de uma ação condicionada é evitar esse streptus e o disse. Vale dizer, essa manifestação pública, essa exposição pública do ofendido. O ofendido tem uma opção. Ele pode parar por aí, por exemplo, a mulher que é estuprada. A mulher vai dizer, claro que eu quero que o cara seja punido, o cara sofra uma sanção máxima, que acabe com o cara, mas, ao mesmo tempo, existe a exposição pública do fato penalmente relevante. Por mais cuidado, viu, que nos crimes contra a dignidade sexual possa existir uma publicidade restrita. A Lei 12.015 de 2009 permitiu isso, justamente para evitar essa estigmatização moral e social. Mas veja, um ofendido já foi atingido tanto pela prática do crime que ele pode evitar uma ofensa moral, psicológica, social ainda maior. E ele pode evitar isso não fazendo a representação, evitando o escândalo processual. Por isso que alguns crimes são persecuíveis via ação penal pública condicionada. Eles precisam, seja da autorização, como também da contribuição do ofendido. Claro que alguns crimes também vão exigir, até como meio probatório, que o ofendido participe da persecução penal, contribua para a persecução penal. Pense, por exemplo, nos crimes contra a dignidade sexual, que, em regra, são praticados de forma unilateral. Não é fácil você encontrar uma testemunha de um estupro, por exemplo, né? Salvo um crime supostamente praticado por um cliente meu, que a mulher disse que andou com ele com um salto alto de quase 2 metros no dique todo, aí subiu a ladeira do Pepino com o cara, depois foi para um motel que tinha ali em Brotas. Quem é de fora de Salvador não conhece a ladeira do Pepino, né? A ladeira do Pepino, o cara sobe e já tem que ter
Tem que ter um cardiologista lá no topo da ladeira. Então a mulher disse que subiu de salto alto lá dentro do pepino, foi em Brotas e o cara ainda teve força pra estuprá-la, né? Então quer dizer, isso é um herói. O cara é um herói, mas enfim. Testemunhas desse fato devem existir, mas a regra é que esses crimes sejam desprovidos de prova testemunhal, né? Então, óbvio que isso torna muito difícil e precisa da contribuição da vítima, ok? Essa é a ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Essa representação, pessoal, é uma manifestação de vontade que tem que ser tempestiva. A representação da vítima está sujeita a uma manifestação de vontade tempestiva. É uma manifestação de vontade que tem que ser tempestiva. É uma manifestação de vontade de natureza processual e que deve ser tempestiva. Ou seja, está sujeita a um prazo decadencial. É uma manifestação de vontade que está sujeita a um prazo decadencial. Prazo decadencial que hoje é de 6 meses do conhecimento da autoria do fato. Um prazo decadencial de 6 meses do conhecimento da autoria do fato. Então essa manifestação de vontade tem natureza processual, é um instituto que está sujeito a um prazo decadencial de 6 meses do conhecimento da autoria do fato. Um prazo de natureza penal, viu? Um prazo de natureza material, que deve ser computado na forma do artigo 10 do Código Penal. É um prazo de natureza material, é um prazo de natureza penal, que deve ser computado na forma do artigo 10 do Código Penal, com a inclusão do primeiro dia e desprezando o último. Então esse prazo de natureza penal, artigo 38 do Código de Processo Penal, é um prazo decadencial de 6 meses do conhecimento da autoria do fato, do conhecimento de quem foi o autor do fato. Um prazo decadencial de 6 meses do conhecimento da autoria do fato, onde será computado o dia de conhecimento da autoria, onde será computado o primeiro dia. Esse é o prazo decadencial que nós temos aqui em relação à representação, essa manifestação de vontade da vítima. Vejam, a representação, pessoal, segundo a doutrina majoritária e os tribunais superiores, segundo a doutrina esmagadora e os tribunais superiores, a representação é regida por uma eficácia objetiva. A representação é influenciada por uma eficácia objetiva. Por que a representação está influenciada por essa eficácia objetiva? Então, por exemplo, aquele caso que teve aqui em Salvador da banda New Hit, né? Lá no interior. Salvador não, né? Na Bahia, Rui Barbosa. Aí, supostamente, as meninas entraram no ônibus e aí veio a levada. 5 seguranças, né? A banda toda, motorista, cobrador, todo mundo estuprou as meninas. Imagine que aquelas meninas fossem maiores de 18 anos. Que fosse uma hipótese de estupro persecuível via ação penal pública condicionada à representação do ofendido. E elas representassem para que o Ministério Público oferecesse a denúncia contra aqueles caras, contra aqueles sujeitos. Só que, por exemplo, representaram só em relação a 2 sujeitos. Não representaram contra o segurança, não representaram contra o motorista, só representaram contra 2 integrantes da banda. Gostavam do vocalista, não deixam o vocalista de fora. Só representaram em relação a 2 sujeitos. Isso não impede que o Ministério Público ofereça a denúncia contra todos os supostos autores do fato. A representação possui essa eficácia objetiva. Vale dizer, o objeto da representação não é o representado. O objeto da representação não é o suposto autor do fato. O objeto da representação é um fato penalmente relevante.
É uma eficácia fática. É uma eficácia objetiva. O objeto da representação é o fato. E não os supostos autores do crime. Os supostos autores do delito. Então nada impede que o Ministério Público ofereça denúncia contra outros autores. Requisite a instauração do inquérito policial contra outros indivíduos. Porque o que está se apurando aqui é um fato penalmente relevante. Eu posso chamar isso de direito processual do fato e não do autor. É uma espécie de direito processual do fato e não do autor. A velha parada aqui agora, alguma dúvida?